O ministro Luiz Fux foi empossado como presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça para o biênio 2020-2022, nesta quinta-feira, em cerimônia restrita em razão da pandemia do novo coronavírus. A ministra Rosa Weber foi conduzida ao cargo de vice-presidente das duas casas. Fux assume o lugar de Dias Toffoli, que comandou ontem a última sessão como dirigente do tribunal. Membros da corte e o presidente Jair Bolsonaro prestaram homenagens ao ministro. A nova gestão ainda é uma incógnita para o Palácio do Planalto. Em transmissão ao vivo, no início do mês, o novo dirigente do STF afirmou que vê com ressalvas o protagonismo assumido pela corte nos últimos tempos e lamentou que o tribunal seja chamado a decidir com cada vez mais frequência sobre impasses políticos. Na ocasião, o ministro adiantou que pretende iniciar uma gestão focada em 3 frentes: defesa do meio ambiente, combate à corrupção e digitalização do tribunal. Fux é considerado um ministro sensível à opinião pública e tido como um aliado da Operação Lava Jato. Inclusive, nesse momento ainda acontece a cerimônia de posse do ministro Luiz Fux como presidente do Supremo. A gente acompanha ao vivo aqui o ministro Fux emocionado nesse momento na cerimônia. Vamos acompanhar. Carlos Gibran, teus filhos não são teus filhos, são filhos da vida. Vêm através de ti, mas não de ti. Embora estejam contigo, a ti não pertencem. Podes dar-lhes amor, mas não teus pensamentos, pois que eles têm seus pensamentos próprios. Podes abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois que suas almas residem na casa do amanhã, que não podes visitar sequer em sonhos. Podes esforçar-te para parecer com eles, mas não procurei fazê-los semelhante a ti, pois a vida não recua e não se retarda no ontem. Teus filhos não são teus filhos, são filhos da vida. Dedico a minha emoção também aos meus doces netos aqui presentes. Patrick, o meu tique, que me chama de monstro do beijo, porque toda hora eu quero beijar ele. A Rafaela, minha princesa mais bela, que se arrumou hoje para homenagear o vô Lula. E o Nicolas, que é a figura do meu pai em miniatura e que ficou em casa porque ainda é muito novo. Todos eles filhos de Rodrigo Fux e da Nicole. Dedico também esse desvanecimento a Maria Valentina, que veio ao mundo na antevéspera da posse como símbolo de um sonho, para iluminar a vida de todos nós, em especial da minha filha Mariana e de Ercílio. Ela, ausente, porque está no período de aleitamento. Mas já tem um veio jurídico, não é, ministra Rosa? Ela já visitou a primeira turma na terça-feira durante o julgamento. Me colocaram nos meus braços Maria Valentina, para que todos os meus colegas que eu tanto amo conhecessem. Também saúdo as minhas queridas irmãs, companheiras de toda a minha existência, Rosane e Bettina Fux. Por fim, ergo a minha voz com a sensação dúbia de alegria e saudade, para a qualidade de filho amado do meu saudoso pai Mendel Fux, cuja figura está ali na primeira fila, tal como ele fazia em todos os meus concursos, em todas as minhas posses, me acompanhava em todos os momentos, era amigo dos meus amigos. Todos os meus amigos conhecem Dr. Mendel Fux. Eu trouxe o retrato dele aqui também. Não sabia dessa surpresa. E queria agradecer ao meu pai, porque ele foi um grande educador enquanto vivo. E agradecer a ele a sua presença nas minhas preces noturnas depois da sua partida. Agora, mais simples ainda, consigo enxergá-lo aqui na primeira fileira. Como ele sempre fazia nas minhas empreitadas, durante a minha caminhada no magistério e na magistratura, nesse culminante
momento da minha carreira de magistrado. Agradeço a ele. Então, um trecho do discurso do novo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. Pegamos bem um momento ali em que ele se dirige aos familiares, falou sobre os filhos, netos, sobre o pai dele, bastante emocionado o ministro. Começo com você, Zé Maria, queria a tua avaliação e que você nos dissesse quais as expectativas aí para essa nova gestão do Supremo Tribunal Federal, agora com a presidência do ministro Luiz Fux. Zé. Pois é, primeiro a estética da posse, né? Uma posse do ministro do Supremo Tribunal Federal geralmente é assim mesmo, cercada de emoção. Afinal de contas, é uma pessoa, todos que chegam à presidência do Supremo, né, a mais alta corte do país, uma pessoa que batalhou muito na vida. Ninguém chega ali por acaso, ninguém foi ser buscado em casa para ser presidente do Supremo. Então, daí esta emoção. Foi assim em todas as posses. Me lembro de Joaquim Barbosa convidando o Djavan e outros atores, amigos. Me lembro do Dias Toffoli, que convidou grandes amigos e parentes. É uma festa, né? E esta posse do ministro Fux, ela acontece na pandemia. Os ministros ali separados por acrílicos, sem convidados, só os mais íntimos, né? E com todo o cuidado nos novos tempos aí de pandemia. Então, esta é a estética da posse. Mas o ministro fica, assim, emocionado, porque ele é do ramo. Ele é do ramo. Ele advogou durante 2 anos, depois foi para o Ministério Público e aí passou no concurso para a magistratura. Alguns concursos que ele participou, ele sempre foi em primeiro lugar. Mas isso não impediu o ministro de ter um contato e um gosto pela política. Ele é um político, no sentido de convivência, de relações. Teve grandes relações com José Sarney, foi convidado para ser o coordenador de um grupo que acabou na reforma do Código de Processo Civil, tinha grandes convivências, e durante 3 indicações para o Supremo, aspas para ele, ele disse que bateu na trave, não foi escolhido. E coube a Dilma Rousseff indicar o Luiz Fux. Por ser exatamente do ramo, naquele momento da posse, ele acabou atendendo a um conceito geral de que a partir do momento que você é indicado pelo presidente, aprovado pelo Senado e toma posse, você é ministro do Supremo Tribunal Federal. Você não é advogado de quem te indicou e nem é obrigado a atender pedidos de quem te indicou. É por isso, e só por isso, que exige a tal estabilidade, né? O ministro do Supremo tem estabilidade, é quase vitalício, fica até os 75 anos, né? Não há como tirá-lo. Então, nos Estados Unidos fica para sempre, né, Ana? Quer dizer, enquanto ele quiser, até morrer, ele fica ministro do Supremo. O Constituinte brasileiro quis colocar ali a aposentadoria, como todo servidor público, em 70 anos e depois houve uma emenda até 75 anos. Então, esse é o contexto, esta é a estética. O que muda no Supremo? Muda. Fux, por ser político, ele costuma dizer que é um algodão entre cristais, procura o diálogo, mas é muito objetivo e focado nas decisões jurídicas e tem um olho muito bom ali para a opinião pública, para a realidade do mundo. A realidade do mundo tem que estar lastreada na opinião pública. Todos os poderes são abstratos, são abstrações. Só existem se houver a credibilidade sustentando, é o amálgama, a base de qualquer poder é exatamente a credibilidade. Então, assim, não é para deixar um governo tranquilo ter um presidente do Supremo como Dias Toffoli, porque ele é justo, vai ali no foco da lei, é um juiz ali por excelência, né? Mas também não haverá injustiças, não pode esperar dele injustiças, não pode esperar dele rancores ou perseguições. É uma mudança de hábito no Supremo Tribunal Federal e certamente nós sentiremos isso em seguida, viu? Vai mudar a pauta e vai mudar o jeito do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho boas expectativas. Agora, ter boa expectativa de um presidente do Supremo depois do Dias Toffoli também não é algo muito difícil de acontecer, não.
Bom, e como a gente disse, a cerimônia de posse está em andamento, continua nesse momento, mas vários dos ministros já falaram durante a tarde. A gente traz aqui a palavra de alguns deles. O primeiro a discursar foi o ministro Marco Aurélio Mello. Ele falou pelo Supremo e logo no início se dirigiu ao presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver. Vossa Excelência foi eleito com mais de 57 milhões de votos, mas é presidente de todos os brasileiros. Continue na trajetória à vida. Busque corrigir as desigualdades sociais que tanto nos envergonham. Cuide especialmente dos menos afortunados. Seja sempre feliz na cadeira de mandatário maior do país. Marco Aurélio enalteceu a trajetória de Fux e recomendou ao novo presidente do STF julgamentos sem coloração política. Constatamos tempos estranhos de controvérsia política, crise econômico-financeira e efeitos de pandemia sem precedentes. Valendo-me das palavras do vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, Albert Camus, da magistral obra Peste, em meio aos flagelos, às agruras da vida, se aprende que há mais nos homens e mulheres a admirar do que a desprezar. Aonde vamos parar? Não se sabe. O horizonte é sombrio. Sou um otimista. Avança-se observado o ordenamento jurídico, sem improvisações, sem tergiversações. De toda espécie. Então, a fala do ministro Marco Mello, a gente segue acompanhando a cerimônia de posse, daqui a pouco trazendo outros destaques para você. Agora quero ouvi-lo, Fiuza. Vitor, tem sinais bons e sinais não tão bons nessa posse. E eu vou me referir primeiramente à forma da posse, né? O Supremo Tribunal Federal está na berlinda no país, né? É uma corte, não vou dizer desmoralizada, mas a opinião pública percebe o exagero de certas medidas, a politização, né, de muitas medidas, uma tentação, né, da maioria dos ministros do Supremo de morder certas iscas que tenham sido apresentadas, especialmente por parte da imprensa, né, para eles fazerem uma demagogia, né, contra aí o perigo da ditadura. Cansamos de ver, o nosso espectador sabe do que eu estou falando, né? Em retórica e em ações também, todas elas altamente questionáveis. Portanto, é uma instituição que está na sua encruzilhada, né? Ela nunca foi tão conhecida e nunca foi tão criticada também. Nesse momento, o Luiz Fux assume a presidência da Corte com um discurso, na verdade, pelo menos da solenidade de hoje, não vi esse trecho, vamos ver depois se ele reiterou isso, mas ele tinha feito uma declaração importante, que nós já repetimos aqui, de que ele quer um STF mais discreto, né? Ele quer um STF com menos política, menos ativismo político, não estou nem falando do judicial. Isso seria muito bom, muito desejável, e o ministro Marco Aurélio, que nós acabamos de ver aí fazendo discurso, inclusive um aceno de harmonia para o presidente da República, seja sempre feliz, né, nesse cargo, nessa cadeira, ele disse, para o presidente Bolsonaro, as diretrizes de discrição e de austeridade
por parte do STF, evidentemente é o mais importante nesse momento. Agora, eu não vejo, Vitor, e é claro, eu não quero fazer esse juízo de valor, né? É isso aí, são seres humanos, mas um dos grandes problemas desses ministros do STF, especialmente problemas exacerbados aí pela pandemia, é o personalismo, é justamente o personalismo, é a desconexão do servir, né? da missão de servidor. E eles passam a ser cabeças falantes. Então, essa forma, né, da posse do Luiz Fux não me agrada, porque ela não é austera, ela é personalista, com todo respeito à trajetória do ministro, agora do presidente Fux, e aos seus familiares, entes queridos. Mas eu acho que está no momento do servidor dar o exemplo de austeridade, de comedimento, de compostura. Então, o Luiz Fux, ele tem decisões, por exemplo, a decisão dele de extradição do terrorista Cesare Battisti, uma decisão importante, que foi pactuada justamente logo após o impeachment, né? Dando uma ideia de que um determinado tipo de proteção a grupos à margem das instituições, né? Enfim, aquelas chamadas panelas, aquelas chamadas igrejas, né? Protegidas na base do tráfico de influência, de que isso poderia ter um fim. Mas, dali para frente, não foi isso que nós vimos. Nós vimos o STF voltar, retroceder para uma caçada política, né? Eles não saem dos holofotes. Nós vimos, por exemplo, do próprio Luiz Fux, ainda no Tribunal Superior Eleitoral, preparando essa conversa de fake news como algo que poderia anular a eleição de 2018. Aquilo era a semente do que virou a CPI das fake news, que é uma CPI desmoralizada, absolutamente desmoralizada, é um circo. Aquilo virou semente do inquérito das fake news no STF, que é uma aberração, uma excrescência, e é também semente de uma lei, de um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados sobre fake news. Todos eles, é a lei da mordaça, todas essas ações com o objetivo de embargar uma nova voz da opinião pública pelas vias digitais, fingindo que isso é perseguição a milícias digitais bolsonaristas, etc. Então, o Fux ele tem esses sinais diversos, né? Pela posse, não me animei muito, né? Eu acho que ele tem que entender, não pode ser como o Lula, né, que chegou, foi eleito presidente, e como era um homem que vinha da pobreza e tinha, né, uma carga grande de dificuldades na vida, etc., poderia falar isso, né? Se apresentava como representante dos desfavorecidos, mas o tom era tipo final feliz. Eu cheguei lá. Isso não é um final feliz. Para ninguém que chega no ápice da carreira, isso é um começo, né? Agora, o Luiz Fux tem o seu principal começo de carreira, que é liderar o STF para uma postura muito mais republicana e que saia dessa rota perigosa de ficar tentando federal. E antes de passar para a Ana, trago aqui mais uma fala da cerimônia de hoje, agora do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que elogiou a trajetória do novo presidente do STF. Vamos ver. O ministro apreço e creio que o Ministério Público brasileiro compartilha todo ele deste mesmo sentimento. Vamos lá, Ana, sua avaliação. Bom, Vitor, eu acho que é um dia de renovar as esperanças, né? Nós, como brasileiros, a gente está sempre aí renovando a esperança depois de uma presidência
obscura, muito estranha do agora ex-presidente do STF, Dias Toffoli. A gente renova a esperança aí, mas com o pé atrás também, porque a gente já viu que, infelizmente, às vezes a gente tem 11 cabeças diferentes ali, quase 11 constituições. A esperança é que o ministro Luiz Fux, agora na presidência do STF, que ele siga a Constituição, que por mais que tenha algumas falhas, é o nosso norte jurídico, é o nosso norte institucional, é a nossa Magna Carta. Então, eu espero que ele não saia muito desse caminho, né, que é o único caminho possível no Brasil. E uma coisa que o Zé Maria comentou, eu confesso que eu tenho um pouco de receio nesse lado dele de ouvir muito a sociedade, ouvir muitos anseios de grupos da sociedade, porque eu tenho muito medo que ele torne essa maneira dele como ministro, que ele torne a nossa Constituição um organismo vivo. E não é a maneira correta da gente ouvir os anseios da sociedade e mudar as leis é exatamente pelas casas legislativas e os seus representantes nas respectivas casas, né, na Câmara e no Senado. Então, às vezes, a gente vê muito os ministros do STF falando dos pais fundadores americanos, como o próprio ministro Alexandre de Moraes esses dias falou sobre James Madison, né, que é considerado o pai da Constituição americana. Quando a gente vê que nesses atropelos aí na nossa Constituição ignora, eu espero que eles possam trazer ícones não apenas da Constituição americana, mas da própria Suprema Corte americana, como o falecido juiz Antonin Scalia, que era muito respeitado tanto por conservadores quanto progressistas, que levava a Constituição ali, o preto no branco, né? Ele falava que a Constituição não é um documento vivo, é um documento legal que é para ser colocado ali à prova, não na interpretação de acordo com a sociedade, mas na sua originalidade. Então, eu espero que o ministro Luiz Fux se inspire em nomes como Antonin Scalia e que não coloque a nossa Constituição como um ser vivo, que vai alterando e sendo interpretada a bel prazer, porque hoje isso é o que a gente tem, a gente não sabe qual vai ser a interpretação de cada ministro ou de cada turma. Então, a renovação de esperança é que seja um tribunal menos político, que seja um tribunal que venha a colaborar com a sociedade brasileira à medida que é provocado e que seja um tribunal bem mais discreto do que isso que a gente viu do ex-presidente agora do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli.